Hola, buenas tardes. Vou tentar hablar um pouquinho de portunhol, espero que me entendam. Eu, perante tantas personalidades, académicos, não trouxe aqui uma aula, mas trago mais a minha experiência, porque eu com 23 anos tive que, fruto da morte de meu padre, porque eu faço parte de um grupo privado de educação, tive que começar a gerir instituições de ensinança, desde ninhos até ensinança superior, porque o grupo pedagogo é um grupo que tem todos os níveis de ensino, é o maior projeto intergeracional de educação em Portugal. Por isso, quando professor Otto, e agradeço a invitação e também o professor António, me ha invitado para estar aqui hoje. He pensado, quando se habla de liderazgo e do que é um líder educativo, há alguns temas, algumas premissas que para mim são importantes, fruto de um mix entre experiência e investigação, porque são temas que todos os dias me encantam e que procuro respostas. A escola hoje, como todos nós sabemos, tem algumas características um pouco diferentes do que eram há alguns anos atrás. Ainda ayer ouvimos o Dr. José falar sobre tecnologia e quando miramos a escola hoje, temos que pensar sempre a educação 4.0, que é uma realidade, é uma expressão vinculada à revolução tecnológica e que inclui a linguagem computacional, a inteligência artificial, a internet das coisas, como ouvimos ayer, e inclui aprender haciendo, que é para mim algo muito importante, que traduzido em espanhol é aprender através da experimentação de projetos e de experiências e práticas. Quando miramos a escola de hoje, falamos de educação 4.0, ou seja, tecnologias. Falamos também de novos maestros, o que é necessário em termos de perfil de novos maestros. Hoje nós temos maestros, ou devemos ter maestros, que sejam facilitadores, que busquem a aprendizagem permanentemente, sejam inclusos, empáticos, que é uma expressão para mim muito importante em toda a questão de escolas e de projetos de ensino, a empatia, que tenham habilidades de trabalho em grupo. Também miramos a escola atualmente com tendências de sustentabilidade, porque hoje cada vez mais se fala de green schools, de escolas que tenham projetos de sustentabilidade ambiental, onde se procura que a aprendizagem seja através de comportamentos e de valores ambientais. Também há um quarto ponto, que é a importância das redes colaborativas, porque não há nenhuma universidade aqui que esteja com estas personalidades que não busque rede, que não busque colaboração, que não busque intercâmbio. Por isso é um ponto também comum a todos os níveis de ensino. Mas o ponto que me traz aqui é, como eu disse, o liderazgo. Porque e como Nietzsche dizia, a ser grandes coisas é difícil, mas comandar grandes coisas é muito mais difícil. Mas há aqui 5 dimensões que vou muito rápido, porque o tempo também é curto, que para mim são importantes, e não hablo de perfil de líder, não hablo de estilos de liderazgo, porque isso está muito academicamente sustentado, mas entra aqui na primeira dimensão, que é uma dimensão organizacional, na segunda, que é também muito estudada, que é a inteligência emocional do líder, mas há 3 dimensões que para mim, fruto da minha experiência, são igualmente importantes, que é o líder pensar melhor, uma quarta, que é a criação intencional de confiança, e um quinto, que é a sensatez, o sentido comum de líder. Quando falamos de organizações, e todos nós trabalhamos em organizações educativas, temos sempre 2 dimensões, a dimensão formal e a dimensão informal.
dimensão formal é onde estão todos os níveis hierárquicos, a distribuição de tarefas expressas em regulamentos e normas. Depois há uma segunda dimensão, que é a dimensão informal, que para mim é aquela que mais me preocupa enquanto líder educativo, que é constituída por os aspectos afetivos e sociais da organização. E mirando, quando estudamos e investigamos sobre esta dimensão informal, há um ponto que é comum, que o clima organizacional, que é algo tão importante, representa ou afeta diretamente em 1/3 dos resultados de qualquer organização. Ainda para mais quando nós falamos de organizações educativas, as organizações educativas são, por excelência, as organizações humanas. Não há organização mais humana que uma organização educativa, porque temos gerência, temos maestros, temos outros empregados, temos famílias, temos alunos e temos um conjunto de stakeholders que com nós outros colaboram. Por isso, é uma organização humana por excelência. Por isso, esta parte informal é muito importante, porque todos nós conhecemos instituições de ensino onde o status, o poder, a ambição, a competitividade surgiram e com isto tudo surgiu a política dentro da instituição. E uma escola política é aquela em que a gerência, os empregados e os maestros estão tão preocupados com as suas próprias divisões hierárquicas e métricas que perdem em vista tudo o que está fora deles mesmos. Isto eu diariamente, com todas as equipas com quem trabalho, procuro não permitir ou não ser um dos fatores que contribua para a existência de política dentro de projetos. E por isso, quando liderazgo e o papel de líder, o líder, acima de tudo, para mim, nesta dimensão organizacional, hace equipa para um propósito comum. E como dizia Peter Drucker, um dos grandes gurus da gestão, uma organização baseada em autoconhecimento tem que ser uma organização empreendedora, em el sentido que se volve obsoleta constantemente. Porque essa é a característica do conhecimento. E todos nós que trabalhamos em organizações educativas temos conhecimento que a grande maioria das organizações educativas ainda estão no século XX, não estão no século XXI. Não só em tecnologia, mas também em modelos de gestão, em modelos de colaboração, em ambientes pedagógicos. E este é um câmbio que todos nós, nos nossos microcosmos, temos que contribuir para fazer. Segunda dimensão muito rápida, a inteligência emocional. Como não vou entrar por aqui, porque há aqui psicólogos que com certeza dominam o tema mais do que eu, e eu procuro sempre aqui o foco que Goleman trouxe para a inteligência emocional, da autoconsciência, da autogestão, da consciência social, da gestão das relações, mas é um ponto que para mim também é muito importante, porque todos nós outros também conhecemos líderes educativos que têm dificuldade na gestão das emoções, que não se conhecem a eles próprios, que têm dificuldade e transportam para toda a organização educativa algum stress, algumas características negativas, e têm dificuldade nas relações, no entendimento, em dar feedbacks, em conseguir, mais uma vez, a empatia com a equipa. Terceiro ponto de dimensão do liderazgo, o pensar melhor. Porque aqui é rara a pessoa que está disposta a escutar o que não quer escutar. E isto, eu tinha 23 anos, como é dito, quando comecei a fazer parte de conselhos técnico-científicos de instituições de ensino superior, com professores catedráticos, com 50 anos, com 60 anos e mais. Isso é algo que para mim foi muito importante, foi desenvolver competências que me permitiam pensar melhor. Porque, escutando, porque as habilidades cognitivas de pensar, muitas vezes e de aprender, são muito valorizadas. Esta pessoa tem capacidade de aprender. Mas para mim, ao longo do tempo, desenvolvi um pensamento que acho que é muito mais difícil e importante
ter a capacidade de repensar e de desaprender do que de aprender e do que pensar. Porque vivemos num mundo com mutações constantes, com instabilidade constante, com grande velocidade. E ainda se valoriza muito o que nós outros conhecemos, aquele sentido de conhecimento estável. E isto, para mim, o importante é exatamente transmitirmos em projetos, em educação, que os nossos estudantes, as nossas instituições têm que formar pessoas não que pensem, mas que, acima de tudo, repensem. Não que aprendam, mas que desaprendam, porque nós outros temos acesso ao conhecimento em todo o lado e o nosso papel enquanto agentes de educação é ajudar que as pessoas, que os nossos alunos, que as nossas crianças em níveis mais baixos consigam desaprender para voltar a aprender. Mas também é importante sabermos que podemos ter pessoas que são muito boas a pensar e essas podem ser piores a repensar, porque têm uma grande certeza do conhecimento e têm alguma dificuldade e abertura para um novo conhecimento, para desaprenderem e voltarem a aprender. Mas já George Bernard Shaw dizia que o progresso é impossível sem câmbio, e aqueles que não se podem cambiar de opinião, não se podem cambiar de nada. E em psicologia, e há aqui psicólogos, que há duas predisposições que se obedeçam a este padrão. Um é sesgo de confirmação, vemos aquilo que esperamos ver. E outro é a predisposição de LDCO, vemos o que queremos ver. E há um termo que ha sido desenvolvido por Adam Grant, que é a humildade confiada. A humildade confiada, e quando trabalhamos em organizações educativas, a humildade confiada é importante introduzirmos dentro da nossa organização, porque pode ser ensinada, pode ser desenvolvida. Porque temos a arrogância que cega as nossas debilidades, temos a humildade que funciona como uma lente que reflete, nos ajuda a ver claramente nossas debilidades, mas depois há uma dimensão mais à frente, que é a humildade confiada, porque é uma mente corretor, nos permite superar estas debilidades. E nós, como somos pessoas e as nossas organizações estão em trabalho em progresso, esta humildade confiada é muito importante para reconhecer que não somos um produto acabado, que além de conhecermos aquilo que temos como lacunas, temos que procurar o conhecimento. E há aqui uma expressão que eu valorizo bastante, que é: se o conhecimento é poder, saber o que não sabemos é sabedoria, e é muito por aqui. Um ponto, uma dimensão também muito rápida é a criação intencional de confiança. Aqui é mesmo muito rápido, e acho que nós outros, todos aqui estamos fazendo isso, porque é muito importante nas relações e nas organizações criarmos confiança, e a confiança não surge assim. A confiança há uma intencionalidade de criarmos confiança com as pessoas. Há uma tentativa de entender a tal empatia. E para mim é importante, foi outra aprendizagem ao longo destes 20 anos de liderazgo educativo. Nós temos que procurar o outro para termos uma construção colaborativa, porque ninguém confia por confiar. Nós outros temos que demonstrar sermos capazes, e isto com 23 anos era difícil demonstrar ser capaz, porque não há experiência, não há vida para mostrar todo um percurso, mas nós temos que mostrar ser capazes, ter competências cognitivas, ter capacidade de trabalho, de horas de trabalho, mas também temos que mostrar ser credíveis perante o outro, e a credibilidade é muito associável também à fiabilidade. Ou seja, aquilo que dissemos que vamos a ser, teremos que fazer. O cumprir prazos, o definir objetivos e ir atrás dos objetivos. Depois há também uma dimensão importante na confiança, que é o estar ligado. E o ligado, mais uma vez, falamos de empatia, falamos de procurar conexões, entender o outro
não aos meus olhos, mas aos olhos do outro. E essa é uma parte, para mim, dentro daquilo que é trabalhado em liderança, em liderazgo, peço desculpa, que deve ser melhor trabalhado. E a quinta e última tem a ver com a sensatez e o sentido comum da líder. Nós outros, enquanto seres humanos, sofremos o conflito entre o que pensamos que somos e aquilo que o resto do mundo vê. E, na grande maioria dos casos, o resto do mundo tem razão. E, por isso, é muito importante desenvolvermos uma competência de termos sentido comum, de termos sensatez nas diferentes decisões. E há aqui algum ponto importante, que é tratarmos os demais como queremos ou como gostaríamos de ser tratados. Dentro de uma organização educativa que tem tanta gente a trabalhar, é um ponto importante. E um dos primeiros passos para restaurar o sentido comum em qualquer organização é capacitar as outras pessoas para verem o mundo, não de adentro hacia fora, mas de fora hacia dentro. Que é outra coisa muito importante. Então, aqui, Instituto de Pessoas que representam instituições com muitos anos. E é muito difícil conseguirmos trabalhar de fora para dentro. Muito difícil. Minhas instituições têm 50 anos, mas não têm os séculos, os ciclos que algumas instituições aqui têm. Mas é muito importante tentarmos ver o mundo de fora para dentro. Para terminar, há outro ponto dentro da sensatez que, para mim, he aprendido a tentar usar constantemente no liderazgo, que é celebrar. Todas as pequenas vitórias é muito importante nós outros dentro das organizações celebrarmos com as nossas equipas. É muito importante dar valor a pequenos ganhos, a pequenos objetivos. Trazer isso para a cultura de uma organização educativa favorece o desenvolvimento e o fortalecimento das relações humanas. Por isso, termino sabendo que cada vez mais há um avanço tecnológico. Ainda estou trabalhando em África já há 17 anos e com projetos de educação próprios e também estamos trabalhando no desenvolvimento de soluções EdTech, que cada vez mais também são o futuro, mas há uma dimensão de desenvolvimento tecnológico que eu sou um defensor, mas acho que para o sucesso dos projetos educativos tem que continuar a haver o desenvolvimento de modelos de liderança que consigam acompanhar a tecnologia, porque a diferenciação vai estar muito na cultura das organizações educativas. Isso é o que vai diferir, porque não é na qualidade do conhecimento que é administrado, porque hoje o conhecimento nós outros acedemos por aqui facilmente. Pode ser de Harvard, pode ser da Complutense de Madrid, pode ser da Autónoma de Madrid, pode ser do ICHEP de Portugal. O conhecimento é comum, é global. O que vai diferir é a forma como é a cultura da nossa organização educativa, a forma como nós colocamos o conhecimento junto do nosso público, dos nossos alunos, a forma como envolvemos a equipa, todas as dimensões informais. Por isso, termino com a frase de Jack Welch, mais um guru da gestão, aqui, compatriota do professor Otto. Antes de ser um líder, o êxito se trata de tu crescimento personal. Quando te convertes em líder, o êxito tem que ver com o crescimento dos demais. E isso é o que todos nós outros temos que procurar nas nossas organizações. Muitas graças pela invitação. Muchas gracias al doctor Martín.